Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, vamos lá. Relatório gerencial do FGAA. Faz tempo que a gente não traz um Fiagro aqui. Eu quis trazer esse. Não tenho na carteira, só para deixar bem claro, né? Eu não invisto nesse fundo. Mas a questão dentro dos Fiagros, eu acho que talvez seja a gestora que seja mais específica de Fiagro. Aí isso já traz uma qualidade. Mas e tem outras coisas que eu vou levantar para vocês aqui no relatório que eu acho interessante e também vai ter uma provocaçãozinha, vocês vão ver daqui a pouco. Então, FGAA, vamos olhar o relatório de junho dele. Eles falam sobre sobre a nova emissão de um CRA de 30 milhões no processo de registro que eles vão colocar na carteira. Continua ainda a evolução do pipeline com a alocação de novos ativos com prêmio para serem originados pela gestora, então eles ainda têm mais ativo. Aumento de reservas de dividendos devido a ganhos de capital, eles venderam bem alguns ativos. Quando a Selic se manteve, mas estava numa certa queda, e eles compraram ativos com a Selic mais alta, a marcação do mercado ajuda bastante. Manutenção do perfil de risco conservador, com ativos com rating público totalizado 40,4% da carteira alocada e sendo 28,4% com rating A- ou superior. Distribuição de dividendos de 10 centavos. A gente tem que lembrar que agora a Selic não está mais 13%, está 10,5%, é bem menos, e está tendo uma boa volume de negociação, 1 milhão 270 mil volume médio diário. Então isso traz bastante coisa. Aí que eles falam um pouquinho sobre o próprio pé sujo de barro, essa expressão que eles gostam de utilizar, e essa expressão ela é dita para aquele tipo de profissional do agronegócios que coloca o pé no barro. E às vezes a gente vê aquele engenheiro agrônomo, aí o cara faz tudo à distância. Esses dias eu estava conversando com um arquiteto. Aí esse arquiteto falou assim, não, eu instalei um porcelanato. Eu falei, uai, você é arquiteto e instala o porcelanato? Eu disse, sim, eu sou arquiteto que testa os produtos. Aí isso é interessante. Então essa gestora é uma gestora pé sujo de barro. Aí o agro é contraciclo, aí eles falam um pouquinho sobre essa questão do momento atual, né? Quando o ciclo de algumas coisas estão bons, o agro está ruim. Por exemplo, quando o índice Bovespa vai mal, o dólar dispara. Vocês já notaram isso? E quando o dólar dispara, quem exporta mais se dá bem. E quem exporta mais no Brasil são os agronegócios. E quando é o contrário, o dólar cai, eles perdem um pouquinho de rendimento. Aí eles falam aqui com a capacidade de superar o CDI, isenção de imposto de renda. É, esses fatos, está todo relatório, coisas desse tipo. Eu vou trazer coisas mais específicas desse atual momento. 1,04% de rentabilidade mensal, estão com mais de 50 mil cotistas, o duration é baixo, e isso é normal para alocações que rendem mais indexadas a CDI, 2 anos e 64, IPCA que pega os prazos mais longos. O rendimento está 173% CDI, mas isso não vai se manter. Por quê? Eles estão pegando um período que o CDI estava muito alto e comparando com o CDI atual. O CDI atual já caiu mais de 3%. A carteira está alocada em 40,4% de ativos teoricamente mais seguros. Teoricamente. Aí eles têm, sempre traz um relatório deles para vocês verem que eles realmente acompanham o mercado de agronegócio. Aí eles trazem o panorama setorial, aí tem açúcar e etanol, eles investem nesse setor também, que inclusive quando o pessoal estava falando de quebra de safra, quebra de safra, eu falava, eu não me preocupo tanto com quebra de safra, porque isso faz parte do normal. Eles investem também em milho, aí eles trazem a informação como está no Brasil o milho, aí eles investem em soja,
Aí eles falam também aqui sobre como está a soja no Brasil. Olha só, houve uma redução de 4,7% com relação à safra de 2022 e 2027. Gente, mas não era quebra de safra que as empresas de soja iam quebrar e etc. Pelo menos era o que os youtubers estavam falando, né? Mas vai a minha provocação, quando eu falava que eu achava normal, que eu não corria dos fiagros devido a essa história de quebra de safra. Tem outros motivos. As empresas estão quebrando devido aos juros altos que eles estão dando conta de pagar. Seja agro, seja empresa de varejo, seja empresa de qualquer coisa. Aí, continuando aqui, os estoques global, com isso é esperado um estoque consumo de 10% maior, o que pressiona negativamente os preços do dólar. No entanto, a recente desvalorização do real pode amenizar essa queda, mantendo os preços em reais relativamente estáveis. Então, a soja está em excesso no mundo, caindo o preço aí até 10%, mas como o dólar disparou, em real vai ficar a mesma coisa, dando bons resultados para os produtores. Fala sobre fertilizantes, que também eles investem em fertilizantes. E aqui vem o comentário do gestor. Contam a mesma história que eu falei agora, da Selic está 10,5%. O agronegócio, por outro lado, a depreciação da taxa de câmbio oriunda desse cenário macroeconômico mais conturbado favorece grande parte dos setores do agronegócio. Quem exporta está feliz da vida com o dólar subindo. Ele fechou o contrato, agora está entregando os produtos e recebendo no dólar atual. Quando o dólar cai, é pior. Falam que eles fizeram giro na carteira para buscando novas alocações, aí venderam 6,5 milhões, e sendo 1,5 milhões da Ponto Rural, 2 milhões da Ubifol, 3 milhões da usina Sonora, parte dos recursos foram alocados na compra de 1,5 milhões na missão do CRA Usina Santa Fé, e o restante dos recursos se somou à disponibilidade do fundo, que serão direcionados à alocação do novo CRA que citamos em nossos últimos relatórios. Então, o novo CRA foi assinado só no dia 16/7, logo a gente vai ter mais informações. Eles trazem o caso da devedora Sertran, que saiu notícias no mercado de modo geral, que poderia ter problemas, mas a questão é que uma empresa com 28 anos de história, nos últimos 10, focou a atuação no transporte de pessoas de grandes companhias do agro. Seu modelo de negócio consiste em suprir integralmente a necessidade de transporte de pessoas e de seus clientes. Presta serviço acordado contratualmente. A companhia adquire frota 0 km, customizada. Então, tem toda uma capacidade de ter bons resultados. Aí eles falam sobre a originação própria, aí percentual de ativos com rating público, diminuiu aqui, superior vai de 35,5 para 28,4, e o percentual de ativos com rating público vem para 40,4. Então, o que tem rating, rating é a palavra correta, que tem essa qualificação, que significa que são melhores pagadores. E aqui tem a tabela deles dizendo mais ou menos. Então, AAA 9%, AA 19%, A 25%, BB 41% e BBB 6%. Isso significa que é a capacidade de eles cumprirem com as suas obrigações. Tem alguns que é C, CCC e assim por diante. Aqui ativos alocados, tem uma concentraçãozinha nesses dois ativos, o 1 e o 2, que são a Alcoeste e a WD. Então, está um pouco mesmo na sucro energético, 71% da carteira é ligado a energia feita do álcool, né? Aí, novamente, os ratings, a estratégia,
ele tem uma estratégia de 33% que ele investe em CRAs, tá? Para girar, tem um pouquinho de Fiagro na carteira, 1,23%, e Caixa está com 3,34%. Investe em CRA 92%, tem CRIs que são ligados ao agro em 5,94% e 1,27%, que é o Caixa, está em ativos de liquidez. A faixa de spread de 1 a 2, de 2 a 4, então CDI mais, tem pouca coisa tão arriscado, né? CDI mais 5,1 a 6. Indexado a maioria CDI, por isso o CDI se mantendo alto vai dar bons resultados ainda. Originação a maioria é própria, quando tem originação própria, o fundo consegue ter melhores resultados de modo geral. A rentabilidade vem reduzindo de acordo com a queda do CDI, e ele ainda compara com o CDI mensal, aí você vê o CDI mensal caindo e a rentabilidade dele caindo também. Caindo o CDI, cai a rentabilidade, só que ele continua ganhando CDI. E ganhar do CDI é uma coisa que todo mundo quer. E esse fundo ganha do CDI. O relatório é bem simples, eu acho que aqui eles podiam, na demonstração de resultados, eles podiam ser mais detalhistas, né? Tem receita de juros, taxa de administração, outras despesas e acabou, praticamente. Aí ele tem aqui o que foi retido do semestre, nesse semestre ainda fez reserva, porém se você notar que ele usou da reserva, né? Ele usou da reserva para poder entregar esses 10 centavos, então não vou ficar surpreso se semestre que vem vir 9,5 centavos, mas a reserva ainda está muito boa. A não ser que se eles quiserem manter a reserva, aí eles comentam aqui pelo fato da quantidade de cotistas, da liquidez, que isso também ajuda bastante. O número de cotistas crescendo, na verdade esse mês caiu, né? O pessoal está com medo dos fiagros, né? A quebra de safra, eu estou até hoje esperando essa quebra de safra, que tanta gente falou que era certeza. Aqui os CRAs dele, eu confesso que CRA eu tenho um pouco mais de dificuldade para dizer se ele é high yield ou high grade, olhando apenas o devedor, porque eu não conheço muitas dessas empresas que tem aqui, principalmente do ramo de açúcar, né? Mas a gente olhando um pouquinho as taxas, a gente consegue perceber. Aí a gente vê algumas com taxas mais baixas, como essa Lins, CDI mais 1,5. Suponho que a Lins deve ser mais high grade. Eu falo suponho porque eu não conheço. E quando eu vejo a Alco Oeste, CDI mais 5, eu suponho que deve ser mais high yield. Eu suponho, porque eu também não conheço. Das empresas que tem, aí eu fico devendo isso, talvez um dia eu dou uma estudada nesse sentido. E aqui eles falam um pouquinho mais sobre o que é o ativo, quais as garantias que tem, a localização. E a gente vê muito São Paulo e não vê, por exemplo, Rio Grande do Sul, que possa dar problema em algumas das empresas. A gente não vê Rio Grande do Sul aqui. Aí isso, em virtude do que aconteceu esse ano, a gente não tem. Ainda acho que tem poucos devedores, 16, apenas 16, e aqui ele explica também alguns vocábulos que são citados, ele vai explicando aqui embaixo no relatório. Então esse é o FGAA 11, Fiagro, que o pessoal é pé no barro, ou seja, a gestora, realmente o forte deles é o setor agro, estão mostrando a qualidade de devedores, com uma pegada mais high grade. Isso não significa que não pode dar problema, né? Já diria o pessoal que tinha debentures das americanas que achava que não ia dar problema nunca, e deu no que deu. Mas aqui eu apresentei para vocês esse fundo que continua com ótimos resultados, cai em virtude do CDI ter caído, né? Agora não está caindo mais, mas o CDI caiu 3,25%. Então isso abate no rendimento do fundo anual, esse tipo de coisa. Então, devido a isso, vem caindo o resultado e tem tudo para manter isso, já que
Para mim, não aparenta que esse CDI caia tão cedo. E o IPCA, sendo medido ultimamente, está bem baixo. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.